Vamos ler. Juízes capítulo 6, versículo de número 1 diz assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Amém? Fecha os olhos agora. Senhor querido, Deus amado, é de suma importância compreender a Tua palavra e entender, meu Deus, que a Tua palavra é quem nos dirige, é quem nos orienta. Diz, ó Pai, a Tua palavra, ela mesma diz que é luz para o caminho, é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra diz, ó Deus, que quando nós temos o acesso bíblico, a palavra do Senhor se torna lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. É ela que nos guia. Então, ó Pai, usa agora a vida do mensageiro na palavra para falar a cada coração nesta manhã, não apenas os que estão aqui, mas também aqueles que estão à distância pelo rádio, pelas mídias sociais e pela televisão, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Aplauda bem forte o nome dele. Senta no teu lugar um pouquinho. Deus, ele sempre teve o controle de todas as coisas. E Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Sempre teve e sempre vai ter o controle de tudo. Às vezes você e eu perdemos o controle de alguma coisa. Você quer ver o mais comum? Quem é que já perdeu o controle dos gastos? Levanta a mão, irmão. Para de coisa. Quem aqui um dia percebeu que gastou muito? Pois é. Aí você fala, rapaz, eu achei que eu estava no controle e não estava não. Comecei a gastar, quando vi, gastei demais. É comum o ser humano perder o controle de alguma coisa. É comum, mas Deus não. Deus não perde o controle de nada. De nada. Tudo para Deus, Ele tem o controle de todas as situações, de tudo, inclusive da nossa vida, inclusive da tua vida. Deus, Ele tem um controle de tudo, e mesmo as coisas indo para o lado errado, Ele não perde o controle, Ele não perde o controle da situação. Perceba que Israel estava fazendo o que era errado. Pastor, mas onde é que está escrito? Porque começa o versículo 1 dizendo: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Então o povo começou a fazer o que era errado, e aí Deus permitiu que as pessoas sofressem 7 anos na mão do inimigo. Espera aí, pastor, mas o que esse povo estava fazendo de errado e que estava deixando Deus entristecido? Vamos lá, em Juízes capítulo de número 2, e o versículo 19, para a gente descobrir o que esse povo estava fazendo que estava deixando Deus triste. Olha lá, Juízes 2, versículo 19. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, falecendo alguém que tomava conta da nação, tornava e se corrompia mais do que os seus pais, andando após outros deuses, e servindo-os e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras e nem do seu duro caminho. Então, quando morria um líder em Israel, esse líder era o líder responsável pelo quê? O caminho a ser seguido e o teu joelho a ser dobrado é apenas a Deus. Você não vai se inclinar à imagem de escultura ou a um outro Deus. Isso é na palavra, está escrito isso na palavra. Não faça isso. Não te encurve a outros deuses. Está escrito, inclusive, lá no Pentateuco.
É Gênesis, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Inclusive em Deuteronômio está dizendo que eu não tenho que me curvar diante de um Deus, me desculpe, mas eu tenho que dizer, de pedra, de pau, de gesso. Deus, ele não gosta disso. Deus, ele não quer que as pessoas façam isso. Deus, ele quer que as pessoas dobrem os joelhos apenas para ele. Tem, Davi? Põe na tela. Se eu não me engano, também tem em Levítico, né? E teve uma pessoa que estava nos assistindo pela televisão, escute isso, é muito sério. Essa pessoa me assistia pela televisão. Olha lá. Mas faz o seguinte, Davi, faz o seguinte. A gente vai fazer conforme aquilo que nós fizemos outro dia aqui, que foi chamar a atenção desse rapaz. Ele mandou uma mensagem para mim e falou assim: eu precisava falar com o pastor Cleiton. Eu falei: quem é? É o Rocha. É que eu assisti um programa de televisão com ele, no canal 47, que antes era o canal 47, agora está no 17. Eu assisti um programa de televisão com ele, que ele mostrava na Bíblia protestante, e depois ele mostrava na Bíblia católica o mesmo versículo. Com quem que eu falo? Parece que ele é um pastor velho já, de barba branca. Não tinha outra referência? Precisava falar que era velho, de barba branca? Eu falei: ô abençoado. Eu falei assim: ô abençoado, você está falando comigo. Olha que prazer, pastor, falar com o senhor. Que mensagem foi aquela? Eu achei muito interessante, porque os versículos que o Senhor usava na Bíblia protestante, o Senhor também colocava na Bíblia católica, não para ofender ninguém, mas para mostrar que até a Bíblia católica fala a mesma coisa. Não é para ofender ninguém, não, pelo amor de Deus, não é isso não. É para mostrar que é a mesma coisa. Tem aquela lá? Tem? Tem, né? Em Êxodo 20, versículo 4, só que aí o Davi consegue pôr pela internet aqui as Bíblias, né? E aqui está escrito a Bíblia Ave Maria, é uma Bíblia católica, beleza. Mas o que o povo fazia que deixava Deus triste? Era o povo se dobrar à imagem e escultura. Você leu comigo. E aí, a referência que pegamos em Êxodo 20, versículo 4, veja, na Bíblia Católica está escrito: não farás para ti nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não te prostrarás diante delas, e não lhe prestarás culto. E quem está falando não é Moisés, porque depois do ponto, vem dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, dos netos e bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Agora o Davi vai colocar na Bíblia protestante para ver se é a mesma coisa. Olha lá, Êxodo 20, versículo 4. Pode estar com outras palavras, mas o sentido é o mesmo. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha lá, não te encurvarás a elas e nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Mas eu faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então você percebe que tanto na Bíblia católica como na Bíblia protestante, está falando a mesma coisa, do mesmo jeito. O meu joelho só pode se dobrar a Deus. Somente a Deus.
a mais ninguém. E o que eu estou falando aqui não é contra ninguém também, pois eu estou pregando a palavra e ensinando ela. Ensinando. Não é uma coisa minha, mas é algo de Deus. É o Senhor quem está falando. Você está lendo na Bíblia comigo, é Deus quem está falando. E foi exatamente essa prática que fez com que as pessoas, melhor dizendo, foi essa prática que fez com que as pessoas continuassem dobrando os joelhos e adorando as imagens de escultura, e que chamou a atenção de Deus. E Deus falou, não, isso não é correto, eu já expliquei que vocês têm que dobrar o joelho, é a mim, que vocês têm que cultuar, é a mim, eu sou Deus zeloso, eu sou Deus poderoso, os teus joelhos se dobram a mim, e não a uma imagem de escultura. E aí Deus então entrega a nação por 7 anos na mão do inimigo. E aí a gente volta lá para Juízes, no capítulo de número 6, e no versículo 2 diz assim, ó: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e nas cavernas e nas fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas também do oriente contra eles subiam, punham-se contra eles em campo e destruiu a novidade da terra até chegar a Gaza. Olha aqui para mim. Então o povo de Israel semeava na terra, a agricultura ainda acontecia, os agricultores trabalhando na terra, deixando a terra boa, a terra fértil, eles semeando, mas na hora de colher, quem subia para colher? O inimigo, que Deus já havia entregue nas mãos do inimigo. Qual que é a bênção que Deus tem para nós? Ninguém aqui vai ficar na mão do inimigo. Ninguém aqui. E tudo aquilo que você produzir, tudo aquilo que tiver de vir na sua mão, vai vir na sua mão. E o inimigo não vai levar embora. O inimigo não vai tirar de você isso aí. Eu repito aqui, a tua casa, a tua família, ela já é de Deus e o inimigo não arrebatará das tuas mãos. A tua casa é de Deus, a tua família é de Deus, você também é de Deus, os teus filhos são de Deus, os teus familiares são de Deus e o inimigo não vai arrastar para o outro lado. Porém, os meus joelhos precisam se dobrar a quem? A Deus, a Ele. Porque senão o inimigo sobe, tem uma brecha, o inimigo sobe e leva tudo aquilo que eu tenho. Aí Israel entrou numa perda terrível. Mas o Gideão estava malhando trigo no lagar. Quem era o Gideão? Era o único que estava pedindo ali ao Senhor para que Israel fosse restaurado, para que Israel dobrasse os joelhos novamente a Deus. E Gideão era aquele que clamava ao Senhor dizendo: Senhor, nos salva do inimigo. Senhor, olha onde eu estou malhando trigo aonde? No lagar. No lagar é onde se pisava a uva para fazer vinho, aonde se malha o trigo é na eira, mas ele estava malhando trigo num outro lugar, porque ele estava escondido do inimigo. Olha para a pessoa bonita do seu lado aí, e diga para ela assim: se você tiver que se esconder, é no esconderijo do Altíssimo. Amém? Ei, se você tiver que se esconder, é no esconderijo do Altíssimo. E ainda vai estar à sombra do Onipotente, descansando. Pois está escrito lá em Salmo 91, aquele, oh glória a Deus, glorifica, pois ele está neste lugar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Se você tiver de se esconder do inimigo, não é no lagar, é no esconderijo do Altíssimo. E o esconderijo do Altíssimo é a igreja, é a casa de Deus. Aqui é o esconderijo do Altíssimo. É onde você vem e se refugia em Deus. É aqui que você tem que se esconder mesmo do inimigo. E é aqui que o próprio Senhor vai te guardar. Você vai estar, como diz a palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E como é isso, pastor, descansar na sombra do Onipotente? Se o sol está batendo de lá para cá, e pega aqui no meu rosto, desse lado, projeta uma sombra minha no Paulo, na irmã Cida aqui também, ó. Então quer dizer que a minha sombra está sobre eles. Quer dizer que eu estou do lado deles, pois a minha sombra é projetada neles. Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, que significa que o Onipotente está do teu lado. A sombra do Onipotente chega em você, ele está do teu lado ali, ó. Como eu gostaria de olhar para Israel e ver Israel nessa condição aqui, ao invés de malhar o trigo no lagar, malhar o trigo na sombra do Onipotente. Mas a única saída para Gideão era essa. Eu vou pegar um pouquinho de trigo que eu tenho e eu vou malhar esse trigo distante, longe, escondido, porque se os midianitas souberem disso, eles vão vir até mim e vão levar o que é meu. Olha aqui para mim, irmãos, presta bem atenção agora no que você vai ouvir. Presta bem atenção aqui, olha aqui para mim. O inimigo vai vir e vai levar o que é meu, entendeu agora? O que ele quis dizer? O inimigo vai vir e ele tem legalidade para chegar e tomar o que é meu. Só que a partir do momento em que uma pessoa coloca a vida dela diante de Deus, o inimigo pode até chegar perto, mas ele não terá legalidade de encostar a mão em você. Ele não terá legalidade de chegar a você. Ele pode chegar perto e ficar ao derredor apenas, mas encostar em você não. Encostar em você não. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Quem é de Deus aqui? O maligno não te toca. Pastor, misericórdia, o inimigo me tocou. Alguma brecha você deu. Alguma coisa aconteceu. Que se ele conseguiu entrar e fazer alguma coisa, é porque a porta estava aberta. Ué. Porque aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, e quando ele vem para cima, ele só fica ao derredor, porque ao teu redor tem os anjos do Senhor te guardando. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o ama e o teme. Se o inimigo conseguiu entrar, alguma coisa aconteceu, porque a porta estava aberta. Por isso que a gente tem que olhar um pouco para dentro da gente e ver se de fato as portas estão fechadas e se a gente está de fato obedecendo ao que a palavra de Deus ela diz, porque senão o inimigo tem liberdade para entrar e fazer o que ele vai fazer mesmo. E qual que é a tarefa do inimigo? Quais são as 3? Matar, roubar e destruir. É o que ele vai fazer se ele entrar. E é o que ele fez na nação quando entrou. Tanto é que o Gideão agora está malhando trigo escondido do inimigo. Porém, Deus vai aparecer para ele. Olha o versículo de número 6, ó. Ou melhor, 5, ó, o versículo 5. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para quê? Ó, a própria palavra está dizendo
que eles vieram para destruir. E aí o versículo 6 diz: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos os oprimiam, e os expeli diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Olha Deus falando: lembra de mim? Vocês lembram de mim? Eu tirei vocês da casa da servidão, lá do Egito, levei vocês a uma terra que manda leite e mel, dei tudo a vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Começaram a fazer o que vocês achavam que tinham que fazer, e aí agora a nação está entregue ao inimigo. Mas diga assim: para Deus, tudo tem um jeito. Olha o versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joasa, biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para se salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu acho que Deus foi irônico. O varão valoroso. Valoroso? Deus vai fazer uma proposta para Gideão. E ele profetiza que Gideão se torne um general. Mas na verdade, amados, nessa condição aí, Gideão era um banana. Só estava pedindo a Deus misericórdia, mas coragem não tinha. Estava escondido do inimigo. Só que Deus começou a enxergar em Gideão o que nem Gideão enxergava. E hoje, dá um glória a Deus. Hoje, quando eu abri os meus olhos, quando eu acordei com essa frase. É por isso que eu estou ministrando essa palavra. Hoje eu acordei com essa frase na minha mente. Quando eu acordei, a frase apareceu: o Senhor consegue enxergar em você aquilo que os outros não veem e nem você mesmo consegue ver. Deus conseguiu enxergar em Gideão nem o que Gideão via, e ninguém conseguia ver. Deus sabe, Deus conhece o que está dentro de nós e o potencial que temos. A gente não sabe, você não sabe, mas Deus sabe. E de cara, de pronto, ele já diz: ei, varão valoroso. Naquele estado ali, não, mas o que ele iria se tornar seria sim um homem de muito valor. Por isso que toda honra e toda glória tem que ser dada a quem? Porque qual força Gideão tem aqui? Nenhuma. Me fala qual é a força de Gideão aqui. Um homem que empobreceu, um homem que está vendo a nação destruída, um homem que tem um pouquinho só de mantimento, está escondido para o inimigo não vir levar. Qual que é? Olha para Gideão agora. Qual é a força que ele tem? Nenhuma. Mas quando Deus entra na vida da pessoa, é que a situação se transforma, é que o milagre acontece, é que a bênção chega. Quando Deus ele entra, a saúde é transformada, a vida espiritual é transformada, tudo é modificado pelo poder que há em nós e que vem do céu e que vem de Deus. Tudo é transformado. Você quer ver uma coisa? Filipenses 4, versículo 10. Põe na tela, Davi, para a gente ler.
Olha lá o que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Ele escreve aos Filipenses e ele começa falando isso. Pois já vos tinhais lembrado e não tinhais tido oportunidade. Eu não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo está explicando aos Filipenses que ninguém, a não ser os filipenses, se comunicou com Paulo a respeito a dar e a receber, porque Paulo era um missionário. Então ele abria igrejas em vários lugares e algumas pessoas mandavam ofertas voluntárias para ele, para o trabalho dele. E ele se comunica com todas as igrejas, inclusive com a de Filipenses. E ele está agora dizendo, eu não estou dizendo isso por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha lá, versículo 12. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Põe na tradução de hoje, Davi, para a gente ter melhor compreendimento. Filipenses 4, versículo 12, olha lá. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, pouco ou muito. Olha lá. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou por Cristo que me dá forças. Qual era a força de Gideão? Nenhuma. Mas quem o levantou? Deus. A força não é tua e nunca será tua. Então, não bata no peito dizendo que é você. Não é, nunca foi e nem vai ser. Não é tua força, nunca foi tua força e nem será a tua força. Sempre foi Deus, é Deus e será Deus. Quem levanta Gideão é Deus. Quem deu força a ele foi Deus. Quem está compreendendo aqui? Quem coloca você de pé é Deus. Quem te entrega as coisas é o Senhor. Não é a tua força, não. Ah, pastor, mas peraí, amanhã é segunda-feira. Se eu não levantar cedo para trabalhar, não vai cair do céu. É verdade. Realmente. Mas quem vai te dar força para se levantar amanhã cedo, abençoado? Quem? Quem é que vai preparar pessoas amanhã para você? Quem que vai te abençoar amanhã? É Deus. Então é Deus na condição, na direção de todas as coisas. O nome do homem não pode ser louvado, é o nome do Senhor que tem que ser louvado. Se chegou bênção na tua vida, levante as tuas mãos aos céus e agradeça. E diga para ele obrigado porque veio das tuas mãos. Ô pastor, mas não chegou bênção ainda não. Agradeça do mesmo jeito, porque ela vai chegar. A palavra de Deus, ela diz que você tem que agradecer recebendo ou não recebendo. Chame as coisas que não existem à existência e profetize que a bênção já chegou, agradecendo a Deus. Eu agradeço a Deus, pois compramos o imóvel. Se for nessa sua fé aí, irmão, a gente não compra uma barraca. Meu Deus, eu vou falar de novo, tá? Eu quero agradecer a Deus que nós compramos esse imóvel. Agora você vai dar uma glória a Deus maior ainda. Nós vamos abrir uma porta ali, ó. Que a gente comprou o estacionamento do lado também. E quando eu falo, aí a pessoa pensa assim, né? Esse pastor é louco, é doido. Maluco. Dizendo que comprou o estacionamento, que comprou o imóvel, vai abrir uma porta ali. Esse cara é doido. Mas eu sempre disse a você que Deus daria um sítio, não foi? Deus daria caminhão, não foi? Eu sempre disse a você que a gente ia abrir uma porta ali, não é? Foi ou não foi? Os banheiros que eram aqui, eu dizia, esses banheiros não vão existir mais. Nós vamos abrir uma porta ali e nós vamos fazer uns banheiros bacanas para a igreja. Nós vamos reformar isso aqui. Teve gente que olhou e disse, sei não.
Está aí, está pronto. Está aí, está pronto. Ó. Eu agradeço a Deus, pois compramos o imóvel. Compramos o estacionamento. E não foi só aqui do lado, não. Nós compramos essas salas do lado aqui também. Ó. Se você passar lá na porta, lá na frente ali, você vai ver no vidro. Você vai ver no vidro, assim, a rádio que a gente tem. Aí a pessoa sai ali agora, olha, cadê? Ó, esse pastor é doido. Não é não, irmão. Eu estou trazendo à existência o que não existe e chamando as coisas que não são como se já fossem. E isso é agradecer sem ter. Que muito é provável, é muito mais provável a pessoa agradecer a Deus quando tem ou quando chega. Tem gente que até estende uma faixa e diz: agradeço a graça alcançada. Beleza, deve agradecer sim, glória a Deus, mas agradecer por aquilo que não tem também é fé, e é o que faz acontecer a coisa. Eu me lembro que eu tinha 21 anos de idade, eu conversei com um pastor que tinha 90 e poucos. Ele olhou para mim e disse assim: quantos anos você tem, moço? Eu falei 21, tinha acabado de assumir a minha primeira igreja, 21 anos de idade. Ele olhou para mim e disse assim: já agradeceu por aquilo que não tem? Eu falei: não, é por isso que não tem. Eu falei: peraí, calma aí. Na primeira frase, com o senhor já tomando lapada, vamos conversar mais. Foi lá na casa do Leonel. E aí aquele senhor, aquele pastor começou a me ensinar um montão de coisa. Dentre as coisas ele me disse: você é um rapaz jovem, começando aí agora. E glória a Deus por isso. Eu fico feliz de ver um moço novo já mergulhado na obra de Deus. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque muitos mergulham na obra de Deus depois já de velho. Porque não... No princípio, talvez não tiveram tanta fé que nem você teve de ser sustentado por Deus. Mas glória a Deus por isso, que você está aqui. E agora você vai ouvir. Eu falei: eu quero ouvir. Pode falar, porque eu quero ouvir. E eu fui aprendendo que o agradecimento não é só quando chega. O agradecimento é quando não chega também. E às vezes quando não chega, ao invés de agradecer, tem gente que murmura, reclama. Ah, que porcaria. Era para ter dado certo, não deu. Aí, ó, olha agora. Vai ficar pagando aluguel até quando? Era já para acontecer tal coisa. Olha só. Agradeça por aquilo que não tem. Use a tua boca para agradecer ao invés de murmurar. Porque quando você agradece e chama o que não é como se já fosse, você ativa algo lá em cima no reino dos céus. Você ativa algo lá em cima para Deus. E aí Deus então envia justamente aquilo que você não tem por você ter agradecido naquela condição. O Gideão, agora Deus está chamando ele do quê? Até Deus está trazendo à existência o que não existe. Ei, varão valoroso! Ele olha para Deus, o anjo está falando, e observa o que vai acontecer. Capítulo de número 6, cadê o glória a Deus aí? Versículo 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face, porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, você não vai morrer. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e clamou ao Senhor, e paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesrita. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta os bosques que está ao pé dele. O que Deus está dizendo? Ei,
O segundo boi é o boi de força. Você vai matar ele. Nós vamos quebrar o restante das forças que vocês têm. Para amanhã ou depois vocês vão falar que quem livrou vocês foi o teu braço. Vai lá pegar o boi de teu pai, sacrifica ele. Outra coisa, derruba os altares de Baal que estão nos bosques aí. Eu vou fazer de Israel uma nação abençoada, mas vocês vão ter que aprender a depender de mim apenas, não da força do braço e nem de um outro Deus, não. Quer que eu entre com providência? Quer que eu entre na nação e mude a história dela? Derrube os bosques aí, os altares que estão aí, para amanhã ou depois alguém dizer, ou disser, foi por causa daquele Deus que Israel se levantou. Não, derruba todos eles, não quero nenhum deles de pé, e pega a única coisa que vocês têm de valor e sacrifica, tira. Porque quem vai levantar Israel sou eu. Alô? Isso é para o povo entender o quê? Que quem fez aquilo foi o Deus de Israel. Quando Deus chega para o Gideão e diz, você vai vencer os midianitas como se fosse um só homem, ele olha para Deus e diz, mas eu sou o menor da casa de meus pais. O menor da casa dos meus pais, sou eu que vou livrar Israel? Eu? E ele se coloca naquela condição, ele olha para dentro dele e diz, de fato, eu sou pequeno, não tenho condição nenhuma, mas quem vai realizar todas estas coisas será quem? Deus. É porque o Belchior não existia naquela época. Quem lembra do Belchior aí? O cantor Belchior. Quem lembra? Rapaz, tu tá velho. Eu sou apenas um rapaz. Esse povo é desafinado, hein? Sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. O Gideão estava na mesma condição. Eu sou apenas um rapaz. Tenho nada. Não sou ninguém. O Senhor vai fazer isso? Eu vou livrar? Sim, você já entendeu quem você é. Só que agora você vai saber quem eu sou na sua vida. E aí, amados, olha aqui para mim. Aí, quando a coisa começou a acontecer, não tem como o sujeito olhar para ele e falar, viu aí? Fui eu. O que Deus vai fazer na tua casa e na tua família, você não vai ter condição de abrir a tua boca e falar que foi você. Vai ser impossível. Quando as pessoas olharem para você e falarem assim, olha como está a tua vida hoje, olha como sua casa foi abençoada, olha como você está abençoado, olha como a sua família está salva e com Jesus, olha o que Deus te deu, olha o que você hoje tem. Você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer, não foi nada, não fui eu que fiz isso. Quem fez foi Deus. Quem está entendendo aqui? Olha para mim. Eu continuo não sendo nada. Eu continuo não sendo ninguém. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, pastor, agora o senhor é presidente de um ministério. Eu falei, eu não. Como não? Se está lá na ata, lá o senhor é presidente vitalício da igreja. Eu falei, está escrito ali, porque eu tenho que responder pela igreja. Agora, o fundador da Resgate e Salvação é Deus. O presidente do ministério é Jesus. E teve um dia que eu fui orar a Deus e falei, Senhor, eu não fui eu que fundei isso aqui não, porque eu não tinha um centavo para abrir isso aqui. Então eu não fundei nada. Quem fundou isso aqui foi o Senhor.
E eu tenho o cargo de presidente da igreja, como se eu presidisse a igreja, como qualquer outro pastor, presidente de ministério. Mas eu não posso também dizer isso, porque se eu não fundei, por que sou presidente? Quem fundou foi Deus, então quem é o presidente da obra é Jesus, não sou eu. Eu sou apenas o dirigente da igreja. Eu também pensava assim. Falei, glória a Deus, eu sou dirigente da igreja. Aí estou eu um dia preparando a pregação, falando lá e lendo sobre a igreja primitiva, e no rodapé da Bíblia estava escrito: e a igreja primitiva era dirigida totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Falei, pronto, perdi o cargo. Perdi o cargo, já não era fundador. Já não era o presidente. Eu me achava o dirigente. Até o dirigente eu já perdi o cargo. Deus é fundador, Jesus é o presidente, o Espírito Santo é o dirigente, e o senhor, pastor, eu sou apenas o pastor aqui. Posso até me gabar de alguma coisa, posso? Posso. Sou pastor titular. Isso aí eu posso dizer. Eu sou o pastor titular. Aí eu tenho o pastor Renato como pastor auxiliar, eu tenho o pastor Mário como pastor auxiliar, eu tenho o evangelista Davi como o pastor auxiliar, mas glória a Deus, eu sou o titular. Porque o fundador eu não sou, o presidente também não, e o dirigente também não. Eu jogo toda essa honra para ele, porque eu estou na mesma condição do Gideão, eu não sou nada. E do jeito que Deus me pegou para abrir o ministério, eu estava igualzinho, na mesma condição. Eu ter uma igreja, eu ter um ministério, tem certeza, eu. E Deus falou, vai nessa tua força, varão valoroso. Falei, qual força? Qual força? Estou arrebentado. Fizeram comigo, me arrebentou. Estou arrebentado. Vai nessa tua força. Então eu reconheço que tudo que aconteceu teve a mão do fundador, do presidente e do dirigente dessa obra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo conduzindo. E quando você chega nesse patamar espiritual, a ponto de você reconhecer que aonde você mora foi Deus que deu, que a saúde que você tem foi Deus que deu, que o carro que você anda foi Deus que deu, que o dinheiro que você tem foi Deus que deu, que até a maneira de viver é Deus que está conduzindo, que até a casa onde você está, o apartamento que você tem, tudo que move a tua vida foi Deus que deu. Você tira a honra de você e você joga toda a honra e toda a glória para Ele. Ó, é Roseli seu nome, né? Tem quantos banheiros lá no apartamento? 2, né, irmão? E ela chegou para mim e disse, pastor, eu morava numa casa que tinha um banheiro que ficava do lado de fora. Outras pessoas usavam. E agora Deus me deu um apartamento. Tem 2 banheiros. Eu não vou usar esse não, eu vou usar o outro. Ah, não vou usar esse aqui não, vou usar aquele lá. Tem até churrasqueira lá. Mudou a vida? Você está trabalhando? Longe, né? Atravessou a rua, está na empresa. Aí. Ainda almoça em casa. Como que é isso? Dá um apartamento bacana, que por falta de um agora tem 2 banheiros. Churrasqueira, tem tudo. E ainda deu um serviço do lado de casa. Ela atravessa a rua, ela está em casa. Ela atravessa a rua. Hã? Aí na mesma calçada.
Era a mesma calçada. Não, aí é bênção mesmo demais. Vou trabalhar. Sai 10 para as 7, chega 5 para as 7. É a mesma calçada. Tá vendo? Só que a Roseli outro dia chegou e falou assim para mim: foi Deus, pastor. Foi Deus. Não se atribui nada a si. Foi Deus. Israel vai ser livre dos midianitas, mas é Deus. Eu vou encerrar, mas antes de encerrar eu vou te explicar uma coisa. Deus olha para o Gideão e diz: você vai livrar Israel. Ele diz: como? Eu Senhor, não estou duvidando não, mas se amanhã esse velo de lã que eu colocar aqui, tiver molhado, e a terra em volta seca, eu sei que o Senhor é comigo. Deus falou: tá bom. No outro dia de manhã, ele levanta de manhã, está o velo de lã com orvalho cheio, que ele espremeu uma taça, e a terra em volta seca. Ele olhou para o céu e disse: glória a Deus, que bênção. Mas não se acenda a tua ira comigo, se mais uma vez eu pedir. Amanhã, o velo de lã tem que estar seco, e toda a terra em volta dele molhada. É o contrário agora. Aí eu sei que o Senhor é comigo. No outro dia pela manhã, o velo de lã sequinho e a terra em volta molhada. Viu aí, Gideão? Vi, claro que eu vi. Agora eu sei que o Senhor é comigo. Que bom que agora você entendeu. Qual o próximo passo, Senhor? Diga aos tímidos e covardes que vão embora. Porque tem muita gente contigo. Espera aí, Senhor, calma aí. Eu tenho 32 mil soldados, o meu efetivo é pequeno. Eu tenho 32 mil soldados aqui, o meu efetivo, o meu exército é pequeno. E o Senhor está pedindo para eu chegar e proclamar a todos, dizendo: olha, Deus mandou que os tímidos e covardes vão embora. Não, Senhor, aí como é que eu ganho essa guerra? Ué, eu não já provei que eu estou contigo? Você precisa de mais o quê? Mais o quê? Então tá bom. Gente, pessoal, junta a tropa aí. Um aviso. Ele achou que iam uns 2 ou 3. Né? Vou falar, mas... E outra coisa, né, irmão? Outra coisa. Ainda o ser humano tem aquele negócio de orgulho. Quem conhece alguém? Aliás, você é assim. Eu também. Não, tô bem. Tô bem. Tá nada. Mas ele dá uma maquiada na situação. Não, tô bem, tá tranquilo, tá tudo certo, beleza. Tu é covarde? Eu não, rapaz, eu covarde nada, que isso? Dá uma maquiada na situação. E Gideão sabia que 2 ou 3 ia ser sinceros, tudo bem, eu sou covarde mesmo, ia embora. E os demais que tivessem, poderia até reconhecer, mas na hora ia dar uma maquiada na coisa. Eu não. Quando ele diz, Deus mandou os tímidos e os covardes que vão embora. Pode ir embora quem é tímido e covarde, hein? Irmão, 22 mil foram embora. É que a Bíblia não dá para a gente ver a cena. Mas quem é que gostaria de ver a cena? Você já pensou, irmão? Você está diante de 32 mil pessoas e você diz, quem é tímido e covarde pode ir embora. 22 mil viram as costas. Vem cá, não podia gerar um desespero? 22, aliás, tímido e covarde, pode ir embora. Aí o povo,
Um abraço, Gideão. Até mais. Tchau, tchau. 22 mil foram embora. Aí ficou 10 mil. Deus olha para Gideão e diz: ainda tem muita gente. Eu achava que com 32 já era difícil. Só sobrou 10 mil. E ainda Deus está olhando para mim e está dizendo que tem muita gente. Como é que a gente faz então? O Senhor falou: vai lá na água e leva os 10 mil na água. Olha aqui para mim. O que lamber a água como um cão, você separa. E o que for com a mão na água e pegar a água com a mão e pôr na boca, você separa. Gideão ficou de longe olhando para o povo. Teve gente que se jogou na água. Teve gente que pôs a boca na água, largou a espada, se jogou. Mas daqueles que estavam à beira da água, que dobrou o joelho, e nesta mão tinha a espada, e na outra mão pegava a água, e colocava a água na boca, olhando à espreita, e tomando a água, eram 300. Deus falou: você viu esses 300 aí? São vigilantes, são espertos. Quem aqui já entrou numa piscina e tentou correr dentro dela? Já tentou? Ou até mesmo na praia. O fulano vai na praia, ele olha aquela onda, ela diz: meu Deus! E tenta correr. Não sai do lugar, a água não deixa. É assim, não é? Você acha que naquela hora, tinha 9.700 homens jogados na água? Se chega o inimigo, como é que aqueles homens iam sair dali? São negligentes, são displicentes. Então não é quantidade, é qualidade, irmão. Não é quantidade de gente, é qualidade. E agora eu vou falar uma coisa que vai te espantar. Não é quantidade de crente, é qualidade. Tem de todas as qualidades. Tem ou não tem? Mas crente para valer mesmo, para valer, é uma qualidade só. Muita gente se diz de Deus, mas você vai olhar para a vida do fulano, você toma um susto. Não é quantidade, é qualidade. E os pastores da atualidade, agora eu quero falar com vocês, pastores da atualidade. E eu quero falar que eu vou encerrar aqui, mas eu quero chegar bem pertinho desse pastor lobo que está me assistindo, esse lobo aí, ó. Você, pastor lobo, que quer quantidade, eu sei o seu desejo. O seu negócio é dinheiro. Viu? Disfarçado. Você é um lobo disfarçado de ovelha. Cuidado, se converta e volte ao evangelho a pregar a palavra. Volte à palavra de Deus. O Senhor diz: de onde você caiu, vai lá, volta onde você caiu, se arrependa. E volte a pregar o evangelho. Eu sei que se você voltar a pregar o evangelho, você vai ter prejuízo, você não vai conseguir manter o império que você levantou em cima da mentira. Por isso que é necessário um montão de campanha, por isso que é necessário chamar pessoas, por isso que é necessário não falar do pecado e nem do erro, porque tem gente dentro da igreja que tem medo de perder porque o dízimo é alto. Vai se converter, pastor. Se converta direitinho. Pregue a palavra. Ensine para que você seja um pastor de qualidade e o teu rebanho também seja um pastor, seja povo de qualidade, sejam ovelhas de qualidade. O recado está dado, hein? Pastor, você não tem medo de perseguição? Nenhuma. Olha a minha cara de preocupado. Dá uma olhada no meu dente branco. Nenhuma eu tenho, não tenho preocupação nenhuma. Nenhuma, pois eu estou pregando o verdadeiro evangelho. Eu não tenho medo de nada e nem de ninguém. De nada e nem de ninguém. O que eu estou falando para você é a palavra. Tudo que você ouviu hoje, confere. Vê se não está na palavra.
Deus, Ele quer qualidade de pastor, de rebanho, de crente, de músicos, de pessoas que adoram a Deus. Deus quer qualidade, e quando Deus vê qualidade, ainda que seja em poucos, mas Deus vê qualidade, você e eu, nós vencemos qualquer exército, você e eu venceremos qualquer problema, porque é na qualidade que o Senhor está. Ei! Ó! Eram 32 mil. 31.700 foram embora. Deus se juntou a quem? Deus se juntou a quem? Aos 31.700? Aos 300. Deus se juntou aos 300, não aos 31.700. Deus se juntou àqueles que tinham qualidade, que o próprio Deus levantou e forjou. O próprio Deus o levantou. E detalhe importante, eu encerro aqui. Por que Deus queria qualidade? Porque todo crente de qualidade sabe obedecer. Ele não tem problema com o negócio de obediência. O crente que é de qualidade, Deus dá ordem, ele cumpre com maior alegria, porque quem está falando é o general, e o soldado deve obedecer. A ordem dada, amigo, é ordem cumprida. O próprio Gideão, quando ele faz 3 esquadrões de 100, ele diz: do jeito que eu fizer, vocês vão fazer também. Quando eu mandar gritar, vocês vão gritar. E quando eu mandar jogar o cântaro, vocês vão jogar. E os homens não obedeceram? Pode jogar o cântaro. Pá! Foi um estrondo. Ao mesmo tempo, sincronizado, foi um estrondo. Pá! Agora levante a espada. Isso, e agora gritem. E eles levantaram a espada e começaram a gritar. Levantaram a tocha e foi aquele fogo, um fogo se unindo o outro. O exército olhou e disse: quem vem aí é forte demais. E o próprio exército começou a eles se mutilarem, se matarem sozinhos. Você já imaginou se os 31.700 estivessem juntos? Crentes que não eram de qualidade, ou melhor dizendo, pessoas que não tinham qualidade. Ó, do jeito que eu fazer, vocês vão fazer também, tá bom? Quando eu pedir para jogar o cântaro, vocês jogam. E até alguém no meio dizer: eu jogo se eu quiser. Quem é ele para mandar em mim? Eu jogo se eu quiser. Ai, eu, hein? Tá bom. Joga na hora que eu quiser e do jeito que eu quiser. Gritar, espada por Deus e por Gideão. Por Gideão. Tem que falar o nome dele também agora. Esse tipo de gente existe. Ou não? E se diz crente. E quando Deus dá uma ordem, também não é assim também. Também não é tudo isso. Quem já viu gente desse jeito? Não faz parte dos 300, não. E também não tem qualidade nenhuma, não. Deus com os 300 ganhou a batalha. Porque todos eles, a ordem era dada, a ordem era cumprida. Eram obedientes. Vamos ficar de pé. A gente sabe, amados, que Deus ama a todos nós. E Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade. O que está escrito na palavra, você lembra? Em João 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ali a palavra perecer não é na questão financeira e nem material, não, como muita gente está pregando aí, está errado. Ó Senhor, misericórdia, a tua palavra diz que se eu crer no Senhor não vou perecer. Acabei de perecer, perdi meu emprego, estou numa situação difícil. Se a tua palavra diz que eu não vou perecer, opa, esse perecer não é na terra, é no inferno. Porque em seguida ele fala de vida eterna. Que não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não está falando de algo aqui, ele está falando de algo depois. Jesus veio para que as pessoas não perecessem no inferno. Não está falando da terra. Não está falando da perda do emprego. Não está falando do problema conjugal, familiar. Nada disso. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça no inferno, não seja condenado, mas que tenha a vida eterna. Ele amou o mundo todo, amados. Ele amou você. Ele ama você. Ele amou a mim. Só que Deus, ele é justo. Assim como um pai ama o filho, a mãe ama a filha, o pai ama a filha, o filho. Às vezes o filho escorrega para um lado do crime e vai para o crime. Aí vai preso. Quando ele vai preso, ele está lá no camburão, lá na viatura. A mãe bate no vidro e diz: eu vou lá te ver. Eu vou saber onde é que você vai. Ah, pastor, mas a mãe está conivente com um filho criminoso? Não. Não foi para isso que ela criou o menino. Só que o amor dela é tão grande que mesmo ele naquela condição, ela não deixa de amar. Ela não consegue impedir a prisão dele, porque os delitos que ele cometeu o levou àquilo. Ela não consegue impedir a prisão. Mas por mais que o filho faça ou aconteça, ela nunca vai deixar de amá-lo. É ou não é? Quem tem filhos aí? Você vai deixar de amar o seu filho? Sua filha? Impossível. Ah, pastor, mas virou um criminoso. É impossível o pai deixar de amar. Ele trilhou um caminho que levou ele para uma situação difícil, mas o pai continua amando. E quantas são as pessoas que vê o filho indo por esse caminho, que não foi o que criou, mas foi vendo pelo caminho. E o filho até foi embora. Até morreu já. Mas a mãe ainda continua amando. Deus é do mesmo jeito, amados. Deus é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ele te explica o caminho. Ó, o caminho é esse aqui, ó. Para você ser salvo, você tem que fazer isso aqui. Você tem que entrar por esse caminho. Eu proponho para você a vida e a maldição. A morte ou a vida. Aí ele ainda dá uma dica. Ele diz: escolha, porém, a vida, para que vivas tu e a tua casa. Deus ainda dá uma dica. Ó, eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolha a vida. Ó, escolha a vida, para que vivas tu e a tua casa. Ah, não, mas eu não quero escolher a vida, não. Eu quero fazer outra coisa. Tá bom. Tudo bem. Então você escolheu outro caminho. Só que hoje, Jesus apresenta para você a vida.
E Ele quer que você entre pela vida. Achou, Davi? Hã? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra a que vais, para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim. O que Deus está dizendo? Se você escolher a bênção, proclame ela. Eu escolhi a bênção, irmãos. E você? Eu escolhi a bênção. Naquele dia que a irmã Juraci foi na minha casa, e ela disse: só quem vai resolver o teu problema é Jesus? E eu falei: eu não vou para a igreja dos crentes. E ela: tá bom, então fica doente. Minha mãe ficou até brava. Eu não vou. Aí meu pai olhou para mim e falou: mas eu vou com você. E minha mãe olhava e falava assim: quero crente aqui, crente tá dentro da minha casa não. Aí eu fui com meu pai. Eu escolhi. Falei: eu vou, porque estou precisando. Já fiz de tudo. Até para centro de macumba me levaram. Aplicaram jurê na igreja messiânica. Minha avó acendia a vela do meu tamanho lá na Aparecida do Norte. Não tenho nada contra, não, irmãos. Eu estou dizendo isso porque eu vivi tudo isso aí. E a epilepsia não ia embora, o problema não ia embora, a doença ficava. Até um dia que aconteceu, eu acordei no hospital, meu pai estava do meu lado, eu falei: pai, o que aconteceu? Ele olhou e falou assim: aconteceu de novo, você teve crise. Eu falei: ô pai, de novo? Aí meu pai falou: paciência, vamos cuidar. Eu não aguentava mais aquilo. E quando eu fui para aquela igreja, que o pastor disse: quem quer aqui receber Jesus Cristo como teu único Salvador? Eu levantei minha mão. Falei: eu quero. Eu quero. Então vem aqui. Aí eu fui, aí meu pai me acompanhou e o pastor olhou e falou: então você, jovem, está entregando a vida a Jesus? E você? Aí meu pai: eu estou voltando. E daquele dia, amados, até hoje, eu nunca mais tomei nenhum remédio. Nenhum remédio. Daquele dia até hoje, eu nunca mais tive crise nenhuma. E isso já faz aí 30 anos. Não fica fazendo conta também não sou velho. Mas depois que aquele irmão me falou que eu era o pastor velho, da barba branca. Mas faz 30 anos que eu tenho Jesus na minha vida. E depois que Ele entrou na minha vida, a minha vida se transformou totalmente. Totalmente. Livre de tudo. Para a glória do nome dEle. Pastor, mas o senhor tem diabetes. E qual o problema? Eu estou entendendo o propósito de Deus. Meu pai lembra o dia que eu levei ele na churrascaria, como eu comi pouquinho. Lembra? Meu pai ficou apavorado em ver eu comer. Falou: Jesus, o que é isso aí? Aí o que Deus ele teve que fazer? Eu vou dar um freio nesse homem aí. Espera aí que eu vou dar. Ele está dizendo que ele vai viver até os 98. Desse jeito não vai não. Vou dar um freio nele que ele vai parar de comer um montão de coisa para ele ter qualidade de vida.
Aí a gente tem que tirar o quê? Quem aqui tem diabetes também? Levanta a mão, irmão, eu sei. O que você tem que fazer? E tem gente me assistindo também que tem. Não dá risada, não. O que você tem que fazer? Você tem que tirar açúcar. O pudim, você tem que cumprimentá-lo. Bom dia. Não vem pra cá. A pizza, você fala, passe longe. Aí você começa a ter qualidade de vida. Que você tem que regrar para a glicose não aumentar. E aí, na verdade, irmão, você tem que fazer isso antes da enfermidade. Não espera chegar a enfermidade para você poder fazer isso aí, não. Não é? Mas depois que eu tive, eu sei que Jesus vai me curar. Por esses dias aí você vai ver. Eu vou apresentar o exame para vocês. Eu sei que não tem cura, mas eu sou prova viva de que Ele cura o incurável. Eu sou prova disso. Qualquer dia desse eu apresento o exame para você ver. Deixa Jesus entrar na tua vida aí. Quero falar com você que está me assistindo aí agora, que inclusive está me assistindo pelo YouTube. E está chegando a você essa mensagem, essa pregação através do YouTube, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho aí, né, para você receber novas notificações quando for postado um novo vídeo. E também deixa aí um joinha, um like. Por quê? Porque esse joinha vai fazer com que o YouTube, a plataforma, perceba que é relevante o vídeo, que é bacana, e vai espalhar para todo mundo aí. Aí o evangelho vai chegar a muitos lugares aí, não apenas no nosso país, mas também até fora do nosso país. Tá bom? Que Deus abençoe. Venha nos fazer uma visita. Igreja Apostólica Resgate e Salvação, Rua Itabuna, número 35, centro de Osasco. Não apenas eu, mas todo o povo. Dá um glória aí. Glória. Viu aí? Esperamos por você. Deus abençoe. Vamos aplaudir o nome dele. Gente, ó, nós vamos